Salve, salve, nono ano, tudo bem com vocês? Estamos juntos aí mais uma vez, professor Fernando, belezinha? Bem, na semana passada foi a primeira semana que eu coloquei as aulas lá no YouTube, né, a pedido já de alguns alunos, de alguns pais que haviam solicitado, né? Mas nós tivemos um pequeno probleminha, né? Antes de mais nada, eu queria agradecer aí o pessoal que tem assistido, que tem comentado, que tem curtido lá. Isso é legal, que isso incentiva a gente também, porque está todo mundo fazendo algo novo, algo diferente. Então, para a gente, como professor também, é novo, é diferente. Então, a gente está se adaptando, eu estou me adaptando, eu sempre fui muito contra a tecnologia e agora eu, né, tive que me ver obrigado a lidar com a tecnologia. Mas o que aconteceu, pessoal? O programa que eu uso para gravar as aulas, eu estou usando um programa chamado TeamLink, e na semana passada ele estava com um pequeno problema técnico, né? Tanto que eu compartilho a tela, né, do livro, eu abro o livro digital aqui, compartilho, e eu vou falando e vocês vão vendo o livro para acompanhar. Só que dessa vez, na semana passada, eu cliquei para compartilhar, porém ele não compartilhou. Só que para mim aqui eu via como compartilhado, porque eu coloco no celular, né? Um login, vocês podem ver que sempre tem duas pessoas, tem um Commitment Idiomas e tem um Fernando, porque eu vou vendo aqui se compartilha a tela para eu poder começar a explicação. Então eu vi aqui compartilhado, só que quando eu postei a aula lá no YouTube, algumas pessoas assistiram e me mandaram mensagem, porque vocês reparam que eu estou falando, eu estou olhando até para baixo, porque eu estou olhando para o meu livro, né? E eu estou achando que vocês estão vendo o livro digitalizado aí na tela e não rolou. Então, peço desculpa, né? Eu estou gravando essa aula hoje. Assim que terminar a aula, eu vou dar uma olhada, eu vou assistir uma parte dela para ver se compartilhou, antes de colocar lá no YouTube. Como foi a primeira vez, eu cometi esse vacilo aí, né? Mas vamos lá, galerinha. Então, já que assim, eu queria que vocês voltassem um pouquinho na página 151 do caderno 2. Eu vou esperar compartilhar, que eu estou vendo aqui do lado. Atenção. Opa! Para mim agora aqui compartilhou, certo? Bem, o que nós vimos, pessoal, na semana passada, eu queria só dar uma pequena revisada. É isso aqui que chama second conditional, a segunda condicional, tá? Então, todas as conditional, porque tem a first, tem a second e tem a third. Agora a gente está vendo a second. Então, sempre que a gente tem uma conditional, a gente tem esse if aqui, ó, né? Esse if, eu vou tentar colocar aqui, é o se, né? Então, no caso aí, ó, if I had a dictionary, se eu, esse had é o passado do have, do verbo ter. Então, a gente tem que fazer uma adaptação aí, né? Porque eu tinha, mas se eu falar se eu tinha, fica estranho. Então eu tenho que adaptar para se eu tivesse, certo? A dictionary, um dicionário, certo? Então, se eu tivesse um dicionário. Então, pessoal, a dica que eu falei na semana passada, sempre dicionário, eu escrevi igual no inglês, né? Dicionário. Bem, se eu tiver esse if, que é esse se, sempre na second conditional, ligado com o se, com o if, eu sempre vou ter um verbo no passado. Isso está escrito aqui embaixo, ó, simple past, ó, if mais simple past, sempre no passado, tá bom? Como são sentences, eu tenho sempre uma segunda. E essa segunda, repara que a palavra would, ela está de cor diferente. Por quê? São duas frases, repara que tem a vírgula separando. A primeira frase, ou melhor dizendo, a frase que estiver com o if, vai ter sempre o passado. Porque pode acontecer de estar invertido, tá? Então você tem que pensar que onde tem o if, tem passado. Onde tem o if, tem passado. E a outra oração? A outra oração vai ter passado? Não, não é passado. A outra oração vai ter sempre esse would aí, tá? E o que é o would mesmo? Esse would, ele não tem uma tradução sozinha, isolado. Esse would, ele se conecta ao outro verbo. Como assim? Ó? Então, começa com I, eu. Então, você vai colocar o look. No caso aí, é look up, que é procurar.
Então, procurar. Agora, pelo simples fato de eu ter esse would, esse verbo ele vai terminar em ia, ria. Então, eu procuraria. Então, se fosse o like, seria eu gostaria. Se fosse o do, fazer, eu faria. Então, sempre vai ter esse iria aí no final, toda vez que eu tiver o would, tá? Então, eu procuraria estas palavras. É isso que essa frase significa. É uma hipótese, lembra? Até embaixo nós escrevemos isso, né? Que é uma hipótese, tá? Então, se eu tivesse um dicionário, quer dizer que eu não tenho. Eu procuraria essas palavras, quer dizer que eu não procurei, certo? Então, a regra é essa, povo. If, passado. E a outra com would antes do verbo. E esse verbo que vem depois do would, ele vem normal, né? Ele não vem com passado, porque é um outro tempo. Bem, então lá na página 152, ó, nós já completamos isso daqui na aula passada, então como vocês não conseguiram visualizar, podem dar um pause aí e completar agora, ó, ok? E aí na página 152, a gente tem um pedaço de uma lyrics. Lyrics é uma letra de música, tá? Então é uma letra de música do Eric Clapton, é um pouquinho antiga, né? Mas repara que nós temos duas possibilidades onde vocês têm que grifar, né, circular ou grifar a que se encaixa aí. Então repara aqui, ó. If I, mesmo que eu não saiba traduzir, galera, ó, if I could. Então, só pelo could aqui, eu procuro no dicionário e eu descubro que eu tenho if, o could é o passado do can. Então, a outra frase que eu tenho aqui, ela tem que estar no condicional. Então, ó, I'd pull e I pulled. A certa é I'd pull, certo? Mas, teacher, cadê o would, pessoal? O would, ele pode ser abreviado por apóstrofe D. É a mesma coisa. Então, quando eu tenho esse I'd, é a mesma coisa que o would, ok? Então, e aí a gente dá sequência aí. Shine it on my heart, tanana, so you could. Aqui eu tenho could no passado de novo, no primeiro verbo. Então, o segundo verbo, ele não pode estar no passado, né? O segundo verbo, eles têm que estar normal. Porque é igual no português, na verdade, se eu tenho assim, ó, eu gosto de dormir. Eu gostava de dormir. Não fica eu gostava de dormir, né? Ou dormia. O segundo verbo ele fica normal, por isso que aqui fica o se. Bem, vamos na segunda parte. If I could be king, ó, if I could, ó, tá vendo? Já tá aqui no passado. Então aqui de novo eu já matei a charada, ó. I'd take. Eu levaria você, ou eu trataria você como a minha rainha. E a mesma coisa aqui. I'd have, que é a abreviação do would, certo? And our love, de novo, ó, would rule. Por que é o rule, teacher, e não é o rule? Porque o rule está no passado, não tem o if aqui, o if está lá em cima. Todo o resto aqui é com o would, tá? Então é isso, pessoal. Nada de tão impossível aí de se fazer, ok? Vamos para a parte de baixo da página 152, ó. Vamos lá. Bem, aqui nós temos que completar com o verbo que está entre parênteses, correto? Então nós temos aqui, ó, if we. Se eu tenho if, quer dizer que eu tenho que usar o passado aqui. Só que tem o not, que é a negativa. E no passado, na negativa, vocês lembram, eu tenho que usar o did junto com o not. Então fica didn't use. If we didn't use. Sempre que eu tiver um not na negativa, eu coloco didn't, tá bom? Então, if com o passado. Então, a outra frase aqui, ó, para usar o thank, tem que estar com o would. Ó, would thank. Aí, would thank. Ok? Vamos lá de baixo, ó. If we. Aqui tem que usar o invest. E não tem o not, então eu não posso usar o didn't. Então eu tenho que pegar esse verbo invest, procurar no dicionário para ver se ele é um verbo regular ou irregular.
Nesse caso, eu já sei, ele é regular. Quando ele é regular, eu só venho aqui e coloco ED. Então, se nós investíssemos more in education, mais em educação. We, então a segunda frase aqui vai ter o passado? Claro que não. Obrigatoriamente ela tem que ter o would. Teacher, posso abreviar? Claro que pode fazer assim, ó. I'd, e aí é só copiar o have. Então nós teríamos um país melhor. Lembra que o would é oria? Então teria. Vamos na próxima. Bem, there e o not com o be. Mas repara que aqui não é o passado, porque olha onde está o if aqui, pessoal. Está invertida essa frase. O passado está aqui e o would está aqui, ó. Então, there would, como é não, tem que pôr not, there wouldn't be. Certo? Não haveria tanto tráfego ou trânsito se nós usássemos mais o transporte público. Então, if we, agora o verbo usar, tem que procurar o verbo usar. Eu já sei que ele é regular, então ele tem que terminar com ed. If we used. Fechou? Bem, depois nós tínhamos, e eu pedi para que vocês fizessem alguns exercícios como lição de casa, como por exemplo aqui, né? Vamos tentar fazer um exemplo, lembrando que isso daqui ele é pessoal, tá bom? Pessoal. Então vamos entender a pergunta e aí vocês podem também anotar, ó. If you could date a celebrity, se você pudesse namorar uma celebridade, who would you date? Quem você namoraria? Olha a resposta. If I could date a celebrity, I would date. E aí é só colocar um nome aí, certo? E o meu. Bem, vamos à segunda. Where would you go? Onde você iria? Porque tem would. If you could go, se você pudesse ir em algum lugar no mundo de férias. I would go to, eu iria para Germany. E aí precisa completar aqui, ó. Mas é só copiar lá, né, ó. If I could go anywhere in the world, vocês não precisam colocar Germany e nem Jennifer Aniston. Vocês podem colocar qualquer resposta pessoal que vocês quiserem. Só estou dando uma clareada. If you had only one food for the rest of your life, which food would you choose? Então, se você só tivesse um tipo de comida pro resto da vida, qual comida você gostaria? Vamos responder por completo, ó. If I had only one food for the rest of my life, ok? I would choose, eu escolheria shrimp. Shrimp é camarão. Teacher ama camarão. Então, é isso que eu vou colocar. Você pode colocar o que quiser. Quer colocar miojo? Coloca miojo aí. If you could hear what someone is thinking for a day, who would you choose to hear? Então, se você pudesse ouvir o que alguém está pensando por um dia, quem você escolheria ouvir? Então, if I could hear what someone is thinking, certo? Quem eu escolheria? I would choose Bolsonaro. Letra E. If you were an animal, what animal would you be? Então, se você fosse um animal, qual animal você seria? If I were an animal, ok? I would be a... E aí você pode colocar o que você quiser aqui, tá bom? Vou colocar uma arara, macaco. Fechou? Então aí, pessoal, é pessoal. Então essa parte aqui vocês podem escolher o que vocês quiserem, tá bom? Vamos aqui olhar, a gente está com um tempinho, vamos dar uma olhada nos exercícios para casa, porque alguns vocês já tiveram que me mandar pelo Google Forms,
mas outros não, né? O exercício 3, por exemplo, na outra página, o 5, né? Vocês me entregaram. Então vamos lá. Exercício número 1. Match the numbers on the box to the changes that you would like to make. Então nós temos mudanças no seu corpo, body, na casa, house, na escola, school, na cidade, city, e no país, country, certo? Então a gente vai dizer aqui o que mudaria, o que poderia ser diferente, né? E aí a gente só vai colocar se está ligado a corpo, casa, escola, cidade ou país. Então, primeiro, I would change the color of my room. Bem, a cor do meu quarto só pode ser casa. Eu mudaria a cor do meu quarto. I would like, eu gostaria, to have less traffic. Eu gostaria de ter menos trânsito. Estamos falando da cidade, né? Vamos na outra. The patio could be bigger. O pátio poderia ser maior. Aí estamos falando da school. 3. Vamos na outra. I would send, eu mandaria, the corrupt politicians, os políticos corruptos, to prison, para a prisão. Então aqui nós estamos falando ou da cidade ou do país, né? Pode ser 4, como pode ser 5. I would give, eu daria, better education, melhor educação para todos. Então aqui nós estamos falando de uma mudança que pode ser na escola e que também pode ser no país, né? Por que não? É na cidade, dependendo da série que você estiver. I would like it, eu gostaria, to have a swimming pool, de ter uma piscina. Estamos falando da casa ou da escola, né? Pode ser qualquer um dos dois aí. Vamos na próxima. I would plant more trees on the streets. Eu plantaria mais árvores nas ruas. Aí é a cidade. I would pay. Eu pagaria a higher minimum wage. Um salário mínimo mais alto. Estamos falando da cidade ou do país. I would make it a safer place. Eu faria um lugar mais seguro também. Cidade ou país. I would play music during break. Eu tocaria música durante o intervalo. Estamos falando da school. I would have longer hair. Eu teria cabelo mais comprido. Estamos falando do nosso corpo. I would be taller. Também estamos falando do nosso corpo. Tá aí, exercício número 1 respondido. Ok? Vamos no 2. Escreva perguntas para essas respostas. If I won the lottery, I'd buy a big house for my family. Se eu ganhasse na loteria, eu compraria uma casa maior para minha família. Então, que pergunta que eu tenho que fazer? O que você faria se você ganhasse na loteria? Então, vai ficar what would you do if you won the lottery? O que você faria se você ganhasse na loteria? Vamos na próxima. I would invite. Eu convidaria Anita for my party. If I could invite anyone. Se eu pudesse convidar alguém, né? Então a pergunta, quem você convidaria? Who would you invite for your party? Certo? Se você, if you could invite anyone, qualquer um. Tá aí, pergunta feita. Letra C. I'd say, eu diria thank you, obrigado, if my friend helped me, se o meu amigo me ajudasse. Então, o que você diria? What would you say? O que você diria? If your friend, se o seu amigo, ajudasse você. Ok? Aí, fechamos o exercício 2, pessoal. Fechamos o exercício 2. Vamos no exercício 3 que vocês tiveram que fazer, né? E algumas pessoas sentiram dificuldades, né? Então vamos lá que não é tanto assim, ó.
Então, if. Então, você tem que lembrar que if tem que estar sempre no passado. Ask é um verbo regular. Vou colocar até de tamanho diferente, ó. Asked. Porque quando o verbo é regular, eu ponho ed. Quando ele é irregular, você tem que olhar no dicionário para saber que forma colocar. Junto com o if, vou até colocar aqui um esqueminha, junto com o if, sempre tem passado. Ok? Vamos agora aqui, ó. Então, se lá tem passado, aqui tem que ter o outro esqueminha, que é o esqueminha com o would. E quando eu tenho o would, é só copiar o verbo. Everyone would have the same amount of money. Ok? Vamos na próxima. We, ó, começa uma frase aqui com we. Tem o if? Não tem o if, ou seja, vou colocar passado? De jeito nenhum. Então é would, e aí é só copiar o verbo be. We would be safe in the streets. No one, continuo não tendo o if. Então eu continuo usando would e copiando o verbo would go. Continuo aqui embaixo não tendo if. Continuo usando o would e copiando o verbo be. E não muda não, ó. Na próxima também não tem o if. Então, de novo, é would be. E por último aqui, ó, também não tem o if. Só tem o if lá no começo. Então, o would de novo. Só que agora tem o não, o not. Então, eu vou pôr o wouldn't be. Reparou como você não precisa, pessoal, traduzir tudo para responder? Se você lembra que com o if tem que ter o passado e sem o if tem que ter o would, e aí o verbo copiando, você não tem nenhum problema para fazer isso. Acaba ficando a coisa mais fácil do mundo, certo? Então, não vacila, é fácil, ok? Vamos lá. Ligue as sentenças da coluna A com as da coluna B. Então, é importante que vocês saibam o que significa aqui. Então, ó, até anotem aqui do lado, ó. I would go with them. Eu iria com eles, certo? Eu iria com eles. Então, o would está aqui. Então, aqui tem que ser uma com if, sim ou não. E só tem duas com if, ó. A segunda e a quarta. Então, eu iria com eles se você precisar ou se eles me convidassem. Se eles me convidassem, já fechamos aqui, ó. Já fechamos aqui, letra A. Certo? Agora, vamos pegar a outra que começa do lado esquerdo com would, porque só tem mais uma com if lá. A gente já mata, tem que ter inteligência, ó. I would lend you my dress if you needed. Letra E com if aqui. Certo? Sem traduzir, só usando a inteligência. Agora, a B, a C e a D, a gente vai ter que encaixar. Tanto que B, C e D começa com if, e desse lado as outras três tem o would. Então, essa daí já fica mais chatinha, né? Mas vamos lá, na B. If I knew the answer, se eu soubesse a resposta, se eu soubesse a resposta, I would lend her, eu emprestaria. I would read, eu leria todos os livros. Ou então, I would tell you, eu falaria para você. Se eu soubesse a resposta, eu falaria para você. Letra C. Não, B, né? Desculpa, letra B. Vamos na C agora. If I had time, se eu tivesse tempo. If I had time, I would read all the books in the world. Beleza, eu leria todos os livros no mundo. Letra C. Agora só sobrou isso, né? I would lend, if she didn't have any money, se ela não tivesse nenhum dinheiro, eu emprestaria. I would lend. Eu emprestaria e perderia todo o dinheiro. Tá aí, respondido. Fechou? Exercício 5, vocês tinham que me mandar lá no Google, né, no Google Forms, mas vai a dica aí. I have a terrible toothache. E aí tem aqui a recomendação. Go to the dentist. Então aqui em todas, você tem que dizer if I were you. Se eu fosse você, certo? Opa. If I were you, se eu fosse você, vírgula.
I would, eu, e aí é só usar o que está na recomendação. I would go to the dentist. E na B, if I were you, I would study hard. E na C, if I were you, I would buy it. E na D, if I were you, I would eat more vegetables and less bread. E na letra E, if I were you, I would go to bed. Fechou? Então, tá aí corrigindo toda a lição de casa, a lição de classe. E para finalizar por hoje, nós vamos só na página 55, 155, porque eu quero começar a unidade 2 na semana que vem. Então, ó, nono ano, esse tipo de exercício aqui, porque nem esse daqui foi tirado da Faculdade de Medicina de São Paulo, Albert Einstein. Então, quando vocês forem fazer vestibular, Enem, FUVEST, Unicamp, etc., a maioria dos exercícios eles caem assim, com textos para você interpretar, onde a gramática tem que estar ali também, certo? Então vamos lá. Então eu tenho aqui uma situação. Repara que aqui no segundo quadrinho, o rapazinho de óculos ele está com uma tala no braço, né? Então ele teve algum problema no braço. E a menina, ela olha no primeiro quadrinho aqui para ele, meio assustada, perguntando: Anthony, o que happened? Então, se você não sabe o que é happened, você faz uma ideia que ela está querendo saber o que houve, o que aconteceu, que é isso, né? E aí, olha o que o Anthony fala. I broke. Bem, o broke, galerinha, vocês precisam saber, porque ele é o passado do break, que é o verbo quebrar. Então, ele quebrou o quê? O braço. Então, o braço está aqui, ó. My arm. Eu quebrei o meu braço. In two. Two é um número, galera. Em dois o quê? O que será que é esse places? Só pode ser, quando a gente diz em português, eu quebrei o braço em dois lugares. Exatamente. Eu quebrei o braço em dois lugares. E aí ela fica em choque, ó. Repara o ponto de interrogação com de exclamação. Tipo, ah, meu Deus, sério? Né? E aí olha o que ela responde. Bem, if I were you, e aí vocês acabaram de ver isso no exercício de trás, né? Se eu fosse você, I wouldn't go. Eu não, ao go, iria, né? Do verbo ir. Go back, voltar ou ir de volta, né? Então, se eu fosse você, eu não voltaria a nenhum deles. Bem, então aí a gente tem que interpretar. Por quê? Quando eu uso a palavra lugar, quebrei o meu braço em dois lugares, significa em duas partes, né? Mas a palavra lugar também é um espaço físico, né? Eu fui para um lugar maravilhoso no final de semana. Então é um local. E é só que a gente usa no mesmo sentido, no mesmo contexto para parte do corpo e para local. Só que a menina ela não entendeu, né? Quando ele fala eu quebrei o braço em dois lugares, ela entende o quê? Ela fala para ele, pô, se eu fosse você, eu não voltava em nenhum desses lugares aí. Ela não entendeu que foi em dois pedaços, né? Então é isso que pede para que você responda aqui, certo? Então vamos lá. A garota preocupada tenta convencer o colega a estudar mais para melhorar suas notas? Não. O garoto tenta justificar a falta da lição de casa por causa do braço quebrado? Também não. O garoto e a garota não usam a palavra place com o mesmo significado? Opa! Mas vamos ver a D. A garota fica consternada ao perceber que o garoto quebrou o braço e terá que mudar de lugar? Não. Resposta certa, letra C. Fechamos? Bem, então aqui nós temos aí ó, uma revisãozinha do Second Conditional, tudo bonitinho para vocês estudarem. E começamos a nova unidade com o título Changing the World na próxima semana, ok? Então eu paro de compartilhar aqui. Pessoal, é isso daí então, finalizamos mais um dia. Obrigadão aí pela atenção de vocês, assistam, se inscrevam lá no canal, dá um like lá, pode comentar que eu tô lendo tudo, tá bom? Então é isso daí, pessoalzinho. Kisses, hugs and bye bye.